Lideranças políticas e partidárias lançam nesta sexta-feira às 10 horas na Assembleia Legislativa o movimento Eleições Livres. O movimento nasce após o escândalo político com a gravação de uma conversa entre o deputado estadual Bruno Gonçalves e o suplente de vereador Maninho Palhano, tendo como principal conteúdo a compra de apoio político nas eleições municipais em Fortaleza. Sobre esse assunto, vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o advogado Djalma Pinto, que assume a coordenação do movimento Eleições Livres. Doutor Djalma Pinto, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual o significado do movimento Eleições Livres no Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzanô. Bom dia, ouvinte. Esse movimento tem como objetivo estimular a conscientização de que a democracia só se consolida, de que o processo eleitoral só é justo, transparente, com eleições livres, limpas. Cada participante, seja candidato, seja eleitor, comprometido com o cumprimento da lei, com respeito às normas que regulam o certame. O objetivo é essa conscientização da sociedade do aprimoramento do nosso processo eleitoral. Só teremos uma república próspera, um país com condição de propiciar igualdade, com condição de diminuir a desigualdade, oferecendo oportunidade para todos, na medida em que realizarmos eleições transparentes, eleições que garantam a isonomia, a capacidade de competição de cada cidadão que se dispõe a apresentar o seu nome para ser avaliado por cada eleitor. Djalma, o movimento Eleições Livres se limita aos partidos políticos ou irá ampliar o debate, atrair a atenção de entidades religiosas, de entidades sindicais, também de representantes do Ministério Público Eleitoral e da própria Justiça Eleitoral? Exatamente. As eleições, elas são mecanismos para a investidura no poder político daqueles que vão conduzir o destino da sociedade. Portanto, o interesse há necessidade. O interesse não é só dos partidos nem dos candidatos, o interesse é de toda a sociedade. Por isso, cada segmento religioso, cada segmento empresarial, enfim, toda a comunidade política deve se engajar para mudarmos a mentalidade de utilização do processo eleitoral para maximização do patrimônio, para composição de alianças espúrias que não levam em consideração o interesse superior da coletividade. Todo participante do processo eleitoral, todo eleitor tem que ter consciência de que a eleição é um instrumento para a escolha de governantes comprometidos com a realização do melhor para a coletividade. Se nós conseguirmos mudar essa mentalidade para que possamos ter realmente eleições livres, transparentes, justas, com igualdade de oportunidade para todos, nós não só consolidaremos a nossa democracia, como alcançaremos a prosperidade, conseguiremos ter uma sociedade melhor, principalmente depois dessa pandemia que deixou muito claro para todos que somos iguais, que sofremos juntos e que precisamos da solidariedade para a construção de uma nação cada vez melhor. Teremos em 2020 uma eleição realizada num cenário atípico. Em função da pandemia do coronavírus, são muitas as limitações para o contato entre eleitores, pré-candidatos e lideranças políticas. Essa ausência do corpo a corpo contribui para nós termos um pleito com menos corrupção, com menos assédio aos eleitores, com menos distribuição de benesses que atraiam votos para determinados candidatos, doutor Djalma? Correto. Ela dificultará ou reduzirá o corpo a corpo e possivelmente também o assédio dos eleitores aos candidatos na busca de extração de benefício para si. É certo que o artigo 299 do Código Eleitoral pune com pena de até 4 anos de reclusão aquele que vende e aquele que compra o voto. Infelizmente, essa norma ainda não se consolidou na consciência de cada eleitor e de cada candidato. Essa pandemia
mostrou, por outro lado, essa impossibilidade do contato como ocorria nas eleições passadas. Mas o grande desafio, que eu acho que esse movimento pode despertar essa necessidade de uma conscientização profunda de que voto não pode ser mercadoria. Voto é um direito, mas, sobretudo, um dever social. Devemos escolher aquelas pessoas que estão comprometidas efetivamente com a realização do bem comum. Para que isso seja concretizado, é imprescindível a atuação do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, uma atuação isenta, pautada na impessoalidade, comprometida a essa atuação com efetiva aplicação da lei para todos, independentemente de coloração partidária. Por isso, há uma necessidade imperiosa de que cada candidato e cada eleitor observe as recomendações legais, atue exclusivamente em consonância, em sintonia com aquilo que a legislação eleitoral permite. Só assim evitaremos compra de voto, abuso do poder político, abuso do poder econômico, condutas vedadas, enfim, os ilícitos que ocorrem tradicionalmente nas eleições e que comprometem a normalidade do processo eleitoral. Com eleições livres, eleições limpas, eleições transparentes, aprimoraremos a nossa sociedade para legarmos bons exemplos para as gerações que virão. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral, pelo rádio e pela internet, com o advogado Djalma Pinto, que hoje coordena o movimento Eleições Livres a ser lançado daqui a pouco, às 10 horas, na Assembleia Legislativa. Doutor Djalma, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral com esses esclarecimentos para os nossos ouvintes, internautas, tanto da Grande Fortaleza quanto do interior do Ceará, e ao longo da pré-campanha e da campanha das eleições municipais de 2020, queremos tê-lo em outras oportunidades para conversar sobre o dia a dia da campanha, sobre a interpretação da legislação e sobre o comportamento dos candidatos e dos eleitores. Ao senhor, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, um abraço, estarei à sua disposição. São 7 horas e 26 minutos, esse movimento a ser lançado agora pela manhã na Assembleia Legislativa, congrega representantes do PROS, do PSL, do MDB e também do PSDB, embora a cúpula estadual do PSDB não tenha se inserido nessas articulações. Cria-se a partir deste momento uma expectativa sobre o papel que esse movimento, eleições limpas, eleições livres, irá cumprir a partir deste momento na pré-campanha das eleições de 2020, principalmente na região metropolitana de Fortaleza. Lembrar que no início desta entrevista, o advogado Djalma Pinto, que é uma das maiores referências do direito eleitoral no estado do Ceará, deu detalhes sobre as ações a serem desenvolvidas pelo movimento, que surgiu, repito, a partir da gravação, do vazamento do áudio de uma conversa entre o deputado estadual Bruno Gonçalves e o suplente de vereador Maninho Palhano. Houve uma repercussão muito grande desse caso por conta das revelações sobre negociações, sobre montagem de chapa à Câmara Municipal para eleição de vereadores. E hoje há uma expectativa também que pela primeira vez após o vazamento desse áudio, dessa gravação, o deputado estadual Bruno Gonçalves faça um pronunciamento na Assembleia Legislativa para falar sobre esse assunto, se foi gravado de forma indevida, se tem montagem nesse áudio. O certo é que tanto os eleitores do deputado estadual Bruno Gonçalves quanto lideranças políticas e partidárias aguardam com expectativa se o parlamentar vai ou não se pronunciar. E hoje, como a sessão é presencial na Assembleia Legislativa, cria sim essa ansiedade sobre a posição a ser assumida pelo deputado estadual Bruno Gonçalves, que exerce o segundo mandato na Assembleia Legislativa.